Olá, irmãos e amigos, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula da nossa lição dominical. Nesta feita, nós vamos estudar a lição de número 6, que fala sobre as cortinas do tabernáculo. Seja muito bem-vindo ao canal do pastor Kleber Felizardo para esse maravilhoso estudo da palavra de Deus. Estamos nos aplicando a entender as riquezas do tabernáculo e o assunto de hoje ele é muito palpitante, porque Deus tomou as coisas simples do tabernáculo para compará-la com as coisas celestiais, a fim de que aprendêssemos já a partir do tabernáculo sobre as obras redentoras de Jesus Cristo em favor da humanidade. E desta feita, as cortinas internas e externas do tabernáculo, elas tipificavam a obra de Jesus Cristo aqui na terra em favor do homem e em favor da sua igreja. É interessante, você professor que me assiste toda semana, entender que para que as cortinas, tanto as externas quanto as internas, pudessem ser armadas, toda a construção ela teve uma base especial, que incluía a madeira de acácia e os metais. A madeira era serrada em tábuas lisas, as quais eram ligadas umas às outras e em seguida eram revestidas com ouro, sendo toda a base de sustentação do tabernáculo de prata. As cortinas ornamentavam o tabernáculo, principalmente as internas. Contudo, elas estavam sendo sustentadas, seguradas por colunas feitas de madeira de acácia e revestidas de ouro, que estavam sob uma forte base, um forte alicerce de prata. Essas cortinas e cobertas feitas para o tabernáculo eram figuras e tipos de Jesus Cristo, visto que o elemento material tinha um tipo celestial. Por que isso? Porque o tabernáculo ele se origina na mente de Deus. E Deus passa a cópia, a planta a Moisés, o mesmo transfere a Bezalel e a Oliabe, e eles devem fazer conforme o modelo que Deus havia mostrado a Moisés no monte. Isso também se referia a essas cortinas. A lição de hoje, ela tem o seu texto áureo, verdade prática, leitura bíblica diária, leitura bíblica em classe. E os 3 pontos principais é as cobertas e as cortinas do tabernáculo, as cortinas do pátio do tabernáculo e as cores das cortinas do tabernáculo. Queridos, a coberta exterior do tabernáculo, ela não tinha beleza, como muito bem anota o pastor Elenay Cabral, porque ela era feita de peles de animais marinhos, provavelmente os golfinhos da época. Essa coberta exterior era rústica e ela contrastava com a beleza das cobertas interiores. Nós veremos que haviam 4 cobertas, e apenas a última, a interna,
ela tinha uma beleza inconfundível, porém, era vista apenas pelo lado de dentro. Quem olhava pelo lado de fora do tabernáculo, ele não tinha beleza nenhuma, porque as peles de animais marinhos eram rústicas. Isso representa a natureza humana de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isaías 53 fala dessa pele rústica que havia sobre ele. Nada que pudéssemos desejá-lo. Olhando nós para ele, a linguagem bíblica, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. Contudo, essa pele de animais marinhos, essa pele de natureza rústica, ela é própria para resistir às tempestades do deserto e todas as suas intempéries. Cristo se vestiu de pele humana. Por dentro dele havia uma coberta divina, uma coberta maravilhosa, que interiormente apenas o espírito era capaz de enxergar. Mas por fora, ele era um homem comum, um camponês da Galileia. Mas Deus estava escondido em peles humanas. E ele sofreu todas as intempéries da vida. Ele chorou, ele se deprimiu, ele lamentou, ele passou fome, ele teve sede, ele sentiu na pele o que nós, os humanos, sentimos hoje, porque ele veio à existência com uma coberta rústica, pronta para resistir às intempéries da vida. E, inclusive, ele suportou a pior morte de toda a humanidade, que era ser pregado na cruz. Ali ele atinge o seu propósito máximo da encarnação e diz ao Pai: está consumado, eu terminei a obra. Então essa coberta exterior, quem olhava para o lado de fora do tabernáculo não via nenhuma beleza. Isso prefigurava a aparência do homem Jesus, profetizado por Isaías 53. As cortinas internas, elas também continuam figurando e representando a obra de Jesus, porque debaixo dessa primeira cobertura de peles rústicas eram colocados peles de carneiros e eram tingidas de vermelho. Isso representava o sofrimento que Cristo haveria de passar na cruz do Calvário. Ainda por baixo das peles de carneiro de cor vermelha, havia outras peles que eram de cabra e eram brancas. E essas peles brancas representavam a natureza sem pecado do homem Jesus. O escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15, diz que em tudo o Cristo foi tentado, mas sem pecado. O vírus, linguagem moderna, do pecado não habitava na sua natureza. E por último, havia ainda uma quarta cortina que podia ser vista apenas pelo lado de dentro do tabernáculo. Era feita de linho branco, fino, com bordados das figuras de querubins, e tinha cores de púrpura, de escarlate e azul. Essa cortina, que era vista apenas pelo lado de dentro do tabernáculo, ou seja, apenas pelos sacerdotes e o sumo sacerdote, porque o pecador não podia entrar no lugar santo. Essa cortina representava o céu e a origem divina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso nós, os sacerdotes da nova aliança, quando entramos na presença de Deus, nós temos a oportunidade de às vezes enxergar um pouco das maravilhas do céu. Quando estamos em devoção profunda, quando estamos em consagração na presença de Deus,
Quando eu digo consagração, é consagração de tempo, consagração da mente, consagração de propósitos. Estamos totalmente envolvidos no altar do Evangelho. Nós vislumbramos, por antecipação, um pouco das glórias que nos aguarda no céu. Percebam as riquezas que aprendemos no tabernáculo. O segundo ponto da lição, onde vai falar das cortinas do pátio do tabernáculo, essas cortinas, elas tinham o propósito de fazer a separação entre o santo e o profano. Rememorizando e para que possamos entender essas cortinas. O pecador vinha, trazendo a sua oferta, até o pátio. Ali ele encontrava-se com o sacerdote. O sacerdote, para entrar no lugar santo, ele teria que se lavar na pia, assunto da aula passada. E agora, ele precisa passar por essa cortina, porque havia uma cortina chamada de primeiro véu, pelo escritor aos Hebreus, que fazia a separação entre o lugar santo e o pátio. Na mente das pessoas, aquela cortina representava uma separação do pecador diante da santidade de Deus. O pecador não poderia oferecer seu culto, ele precisava que o sacerdote o fizesse por ele, porque ele era a figura da mediação. Hoje nós, os sacerdotes da nova aliança, não precisamos mais de um sumo sacerdote ou de um sacerdote para fazer o culto, a mediação entre a criatura e o Criador. Porque Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E Hebreus 7:25 diz que hoje ele intercede por nós diante do Senhor. Então essa mediação, ela é feita mediante a obra vicária, expiatória de Cristo na cruz do Calvário. Seu sangue nos conduz até a presença de Deus. E nós podemos passar por esse primeiro véu e entrar no lugar santo. Para o cristão israelita, essa cortina fazia a demarcação do limite entre o pecado e a santidade de Deus. Para Jesus, essa cortina representava a sua vida sem pecado. Ele era absolutamente santo em todos os aspectos. A lição nos remonta outra vez ao assunto da pia de bronze, que é a santificação. Porque a cortina também estava demarcando um local totalmente restrito e separado, porque Deus habitava naquela tenda móvel. E Deus é santo. Por isso o assunto da santidade vem à tona outra vez nesta lição. Sempre digo, à luz das Escrituras, que santidade não é uma opção para o discípulo de Jesus. Santidade é um mandamento. Precisamos viver em santidade. Quem quer andar com Deus, viver com Deus, precisa se render ao altar do Evangelho e deixar a graça de Deus lhe mudar. E por último, o terceiro ponto da lição, as cores das cortinas do tabernáculo. Esse assunto, ele já apareceu na lição de número 3, e outra vez ele é ventilado pelo articulista da lição. Porque as cortinas do tabernáculo, elas tinham algumas cores: o azul celeste, a púrpura, o carmesim e a cor branca. Essas cores simbolizavam a vida de Jesus. Por exemplo, o azul celeste representa a sua origem celestial, o Deus divino que se encarnou, que vestiu peles humanas.
ele deixou sua glória, deixou seu trono, sua divindade e veio habitar entre os homens. Essa cor azul celeste fazia referência a essa natureza divina de Jesus. A cor púrpura fala da sua realeza, do seu reino milenar que será estabelecido na terra, e Cristo governará todas as nações, diz Apocalipse, com vara de ferro. A cor escarlate ou carmesim representava futuramente o seu sofrimento na cruz do Calvário, onde o seu sangue seria derramado por todos os pecados. E por fim, a cor branca representava a sua natureza sem pecado. Ele é totalmente santo. O branco na Bíblia fala de pureza e de santidade. Pois bem, irmãos, chegamos ao fim de mais uma videoaula com alguns subsídios e alguns comentários sobre a lição para auxiliar no seu crescimento intelectual e espiritual, e a você, professor, lhe dar um pouco mais de argumentos para a aula de domingo. Não esqueça, o Senhor é contigo, e que essa aula fale profundamente ao seu coração. Se você gostou dessa aula, então deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe essa aula com seus amigos, com os irmãos da sua igreja, com amigos do trabalho. A proposta deste canal é a edificação espiritual da igreja do Senhor Jesus. Também, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso, ative o sininho e toda semana você recebe porções da palavra de Deus. Um grande abraço, Deus te abençoe.